Por que eu decidi virar missionário? Sim, eu sou formado hoje em nutrição pela Faculdade Adventista lá da Bahia. Estudei lá durante 5 anos. Eu tive a oportunidade também de passar na escola adventista. E dentro da doutrina adventista em si, eles pregavam muito sobre a questão de ser missionário. Eu, particularmente, nunca levei isso muito a sério. Mas Deus já sabia exatamente o que eu ia ser no futuro. E eu neguei muitas vezes que esse chamado era meu e tudo mais. Durante muito tempo, eu fui um proclamador da palavra de Deus através das literaturas. Então, eu vendia livro nas férias justamente para custear parte dos meus estudos. E isso era uma maneira de evangelizar. Então, na minha cabeça, eu já era um missionário. Eu não deixar de ser um missionário porque eu também tirava o período das férias, onde eu poderia estar com a minha família e ia evangelizar. Contudo, Deus já tinha um plano bem maior. Eu lembro que quando foi em 2017, eu estava numa igreja aqui na Vega, e enquanto eu estava carregando um monte de suprimentos para dentro dessa embarcação, um rapaz chegou comigo e falou bem assim: você tá bem? Eu falei sim e tudo mais. Ele era o pastor, se eu não me engano, dessa embarcação. E ele falou bem assim, de forma resumida: você um dia vai ser missionário. Eu falei: esse cara tá doido, porque eu já sou um missionário, eu sou um comportor, então eu sou um missionário. E quem diria que anos mais tarde, depois que eu formasse na faculdade, hoje eu estaria servindo a Deus de uma maneira assim fenomenal. E eu vou dizer para vocês que ser missionário é uma maravilha. Por quê? Porque você se conecta diretamente ao Criador constantemente. Mas se eu te mostrar só a parte bonita, você vai falar assim: não, eu também quero ser missionário. Mas aqui nesse vídeo eu vim mostrar também um pouco dos desafios que é ser um missionário em si. Mas afinal, o que é ser um missionário? Será que simplesmente a gente ficar batendo de porta em porta e falando sobre o amor de Cristo? Pode ser que sim. Isso também é missão. Entretanto, quando você vive a missão de forma integral, você lida diretamente com outros desafios. Em primeiro lugar, você entra naquela empolgação, fala assim: não, agora eu vou começar a fazer um trabalho, vamos evangelizar, vamos mudar agora a realidade de outras pessoas. Só que depois aquilo vai caindo. Por quê? Porque você começa ali com 220, depois sua energia está em 50. Tem dias que parece que tudo está dando errado. E quando você precisa do apoio de muitos amigos, você vai perceber só que na vida missionária não vai ter muitos amigos que vão entender você. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa num cursão com uma grande amiga minha, Aline Piologro. Inclusive, um abraço se você estiver assistindo esse vídeo aqui. E a Aline é uma pessoa assim que vive a missão, ela respira a missão junto com o seu esposo, o Aaron. E ela falou uma vez assim, que só missionário entende outro missionário. Por quê? Eu estou conversando com você, do outro lado da tela. Inclusive, se você quiser ser missionário, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Para você conhecer o Instagram do Instituto de Missão. Dessa forma você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do que a gente faz, do que nós somos, e como também você pode servir em algum lugar do Brasil e talvez do mundo. Mas aqui, esse canal eu criei com esse objetivo de falar sobre a vida missionária e como isso também mudou diretamente minha vida. Mas quando você conversa com outros missionários, vocês entendem exatamente qual é a dor que essa pessoa passa. Então eu pensei assim: poxa, eu estou me sentindo só. Eu queria conversar com meus amigos, mas eles não iam entender exatamente as dificuldades e as lutas que eu estava passando mentalmente e espiritualmente. Por quê? Porque só quem vive isso na prática em si é um missionário. Não estou dizendo que você não viva nenhuma luta espiritual, algo assim do tipo. Cada um tem suas lutas. Mas quando você está no campo, diretamente ali enfrentando o inimigo, na linha de frente, ele fala: eu não quero que você avance esse trabalho. Essas pessoas aqui, elas são minhas. Essas pessoas aqui eu quero ver queimar junto comigo. Por conta disso, isso acabou atrapalhando diretamente a minha vida. Eu fiquei pensando assim: Senhor, cuida, Pai, me dê um direcionamento, me ajude a continuar firme e forte nos teus caminhos, para que eu não possa, de forma nenhuma, desanimar. E aí vai batendo os desafios, desânimos. Tanto que o mês que eu mais tive, assim, aquele período de, sabe, raiva, de querer desistir, foi no mês de março. E eu falava assim: Deus, acaba esse mês de março. Porque foi tanta confusão que aconteceu, eu dizia comigo mesmo: acaba logo, acaba logo. Mas naquele momento eu me mantive firme e forte, recebi orientações de pessoas que puderam me ajudar nesse período, e na hora eu continuei o trabalho. Tanto que depois dali a gente corrigiu os erros e começou a melhorar ainda mais para poder fazer com que o trabalho de Deus avançasse. E hoje, né, depois de um bom período, eu estou gravando esse vídeo agora em agosto de 2026, eu estou daqui a pouco terminando meu período missionário em dezembro aqui no IABC. Contudo, Deus tem transformado diretamente o meu ser e a maneira como eu posso enxergar a missão em si. E Deus, eu falo para vocês, se permitam, pelo menos uma vez na vida, fazer algo para Deus. Não que você não faça, mas permita assim falar assim: eu vou tirar um ano sabático só para te servir. Vocês vão ver só, é uma experiência fenomenal também. Você viver nesse ambiente vai te moldando, você vai ver e enxergar as pessoas de uma maneira totalmente diferente. Por quê?
Porque eu achava que missão era só evangelizar, mas não. Missão você também tem que ser empático, você tem que entender o outro, você muitas vezes tem que ficar calado para poder ouvir, você tem que saber fazer as perguntas certas, dar as respostas certas e saber que lidar com pessoas não é nada fácil. Entretanto, Deus ele te dá capacidade, mas você só vai ter capacidade de entender a missão quando você está direcionado ali, ó, na palavra de Deus. Não adianta nada você ser um missionário de meia boca achando, eu quero viajar lá para Tailândia, lá para Europa, lá para África, só para poder botar uma foto no Instagram e falar, eu fui missionário nesse tal lugar. Não. Que adianta você tirar foto, não te nada você comprar uma passagem e viajar para lá. Você tem que viver isso na prática. Por isso que hoje, aqui no IABC, eu decidi criar esse canal, né, contando um pouco dos meus relatos, porque eu não encontrei muitos materiais falando sobre questão missionária, alguém realmente ali na prática, e como Deus me deu o dom de ficar falando, me comunicando com as pessoas, eu decidi falar para você. Hoje talvez você esteja desanimado assistindo esse vídeo, buscando respostas, e eu não sei o porquê Deus tocou meu coração essa tarde, gravando aqui a minha série do Grande Conflito, para que eu pudesse gravar esse vídeo também para você. Então, se você é missionário, você nesse exato momento está assistindo esse vídeo, está desanimado, ou se você quer ser missionário porque a sua vida não está mais fazendo sentido, eu te convido hoje a conhecer o trabalho maravilhoso. Vou deixar aqui o link do Vivid Feiter e também do Instagram do Instituto Missão. Eu tenho plena certeza que Deus vai tocar diretamente ao teu coração e te chamar a fazer esse trabalho lindo. Lembre-se, Deus poderia usar anjos para estar aqui, mas Ele designou esse trabalho diretamente para você, para que, de certa forma, você realize o trabalho que Deus quer colocar no seu coração. É uma maneira de você salvar pessoas, mas além disso, é uma maneira de você salvar a sua vida também. Que Deus possa abençoar você nesse dia maravilhoso. Abençoe você, a sua casa, a sua família e todos os seus planos que você tem daqui para frente, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar? Oremos então. Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito derramado sobre nossas vidas. Nós pedimos direcionamento para tudo que há de acontecer daqui para frente. E nós sabemos, Pai, que eu estou falando agora com um telespectador ou uma telespectadora que tem um coração missionário. Então, que ela possa clicar aqui no link abaixo e conhecer um pouco mais desse trabalho, porque no campo a gente precisa de pessoas, Pai. Que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e não esqueça de acompanhar outros vídeos aqui também, tá bom? Tchau, tchau.